Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós estamos por iniciar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. O tema desse trimestre, o último trimestre do ano de 2024, é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós veremos hoje a lição de número 8, a lição prevista a ser aplicada no dia 24 de novembro de 2024. E o nosso tema é a promessa de paz. E antes de nós começarmos propriamente os comentários, quero pedir a você que, por gentileza, deixe o seu nome, a cidade e a igreja de onde você está nos acompanhando. Fazendo isso, você estará participando do sorteio do livro Teologia Sistemática de Stanley Horton. Venha conosco para mais uma de nossas pré-aulas e que a bênção de Deus possa alcançar a sua casa, alcançar a sua família pela aplicação da palavra de Deus. A promessa de paz. Texto áureo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27. Verdade prática. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Leitura bíblica em classe está registrada no livro de Números, capítulo 6, dos versos 24 a 26, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses capítulo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 de Pedro, capítulo número 3. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Queridos irmãos, eu faço me acompanhar aqui, à minha direita e à esquerda dos irmãos, do agora auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Querido, deixe a sua palavra de saudação e as suas notas introdutórias para essa nossa lição em nome de Jesus. Queridos irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, mais de uma nossas pré-aulas, para conversarmos a respeito da palavra do Senhor. É uma alegria estar ao lado do evangelista Jadson e do presbítero Gabriel Ramos. Se atente ao texto áureo de nossa lição, João capítulo 14, versículo 27. Aqui nós encontramos um contraste entre uma paz que o nosso Senhor e Salvador Jesus dá e uma paz teórica que o mundo dá. Nós sabemos que 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Nós precisamos compreender e entender que o mundo está sob a influência de Satanás. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo que acontecem frequentemente tragédias, fome, peste, guerras, rumores de guerras, tantas coisas para nos afligir. E a pergunta é, como crente, como nós viveremos em paz? Veremos mais uma vez que Jesus Cristo é a resposta para essa pergunta. Ele nos fez promessa de paz e nele nós temos paz. Queridos irmãos, antes de passar a palavra ao agora presbítero irmão Gabriel Ramos, quero lhe parabenizar, meu amado, pela paternidade. Que Deus possa abençoá-lo, abençoar a sua esposa, o seu filho que agora vem. E isso aí, meu irmão. Acelera. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com os irmãos novamente em mais de uma de nossas pré-aulas, juntamente com o nosso pretendente evangelista Jadson. Agradeço aí pela parabenização, também o auxiliar Gabriel Felipe. Amados, nessa lição nós veremos e estudaremos a respeito da paz, essa paz que Cristo nos oferece.
essa paz que excede todo o entendimento. Nós vemos que esta paz, ela foi rompida após a queda do homem e da mulher no jardim do Éden, por conta do pecado original. Mas Jesus Cristo, o príncipe da paz, ele promete resgatá-la, trazendo assim uma reconciliação entre Deus e o homem, por meio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Nós vemos que durante o santo ministério de Jesus, 3 anos e meio aproximadamente, ele vai dizer para os seus discípulos que essa paz está disponível, que essa paz estaria disponível para todos e que essa paz ela é diferente da paz prometida pelo mundo. Está contido no rol das promessas de Deus estabelecidas em favor do seu povo, em favor do seu servo, uma promessa de paz. E o que seria paz? Numa perspectiva secular, a paz não é nada mais, nada menos do que a ausência de conflitos ou a ausência de guerras. Todavia, quando nós nos debruçamos sobre a teologia bíblica e sobre o que nos revela as Sagradas Escrituras, nós podemos extrair, a partir do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33, que a paz não consiste em um estado, mas a paz consiste em uma pessoa. Porque a palavra nos diz, eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Então a nossa paz, ela não está relacionada à circunstância, ao momento ou à estação da vida que nós estivermos experimentando. A nossa paz está garantida e esta promessa pode ser vivida e experimentada por conta de uma pessoa. A nossa paz está na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Porque outrora, segundo Romanos capítulo 5, versículo 10, nós éramos inimigos de Deus. Não tínhamos paz nem com Deus e, por consequência, não tínhamos paz com os nossos familiares, não tínhamos paz com o próximo e vivíamos em um contexto de ausência de paz completamente. Mas resgatados por Cristo e alcançados pelo ministério da reconciliação, propiciado pela cruz, pelo ministério de Cristo na cruz do Calvário, nós hoje temos paz com Deus e podemos desfrutar das promessas de paz também com o nosso próximo e com a nossa família. Avancemos, meus amados. Tópico de número 1, a paz no plano de Deus, irmão Gabriel Felipe. Dando continuidade ao que o evangelista Jadson acabou de dizer, se nós formos olhar os significados de paz, encontraremos no dicionário algumas definições: relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas de violência, situação de uma nação, de um estado que não está em guerra, ou estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Apesar de nós termos esses conceitos definidos sobre paz, nós veremos que é um conceito raso e não abrange a completude desse significado à luz da palavra do Senhor, tanto na origem da palavra hebraica shalom, quanto também a paz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós podemos encontrar paz no reinado de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20 e 24. Eram, pois, os de Judá e de Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. 24. Porque dominava sobre tudo quanto havia de banda de cá do rio Eufrates, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Então nós vemos que o reinado de Salomão tinha paz. Ele, filho de Davi, que constrói o templo, que o Senhor aparece para ele, ele pede sabedoria. Apesar de, no final da sua vida, ele cometer um vacilo adorando a deuses estranhos, nós veremos que o reino dele foi de paz. Mas a palavra do Senhor também fala de uma paz interior. O salmista vai dizer algo muito interessante no Salmo de número 119. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, versos 161 e 165. Então, se príncipes perseguiram ele sem causa, era motivo para ele estar aflito. Mas ele temeu a palavra e ele vai chegar à conclusão que muita paz
tem os que amam a palavra do Senhor. No Novo Testamento nós encontramos Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus é Deus de paz, e à luz dessas duas últimas passagens, nós observamos aqui que é uma paz que vai além das circunstâncias, como disse a situação do salmista. Uma paz interior, que vai muito além daquilo que vivemos. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz encontrada em Jesus Cristo. Presbítero irmão Gabriel Ramos. O significado de paz. Paz é sinônimo de tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. E o pastor Helinaldo Renovato vai trazer o seu significado etimológico. No hebraico, shalom. Shalom traz o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. E nós vemos a palavra paz sendo destacada também na nossa leitura bíblica em classe. Números capítulo 6, versículo 24 ao 27. Nós vemos a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal era uma forma de pedir o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de certas pessoas. Observe o verso de número 25 e 26. O verso de número 26 encerra dizendo: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós vemos que no grego a palavra eirene traz o significado de quietude e repouso. E nós vemos que essa verdadeira paz não é a paz que o mundo nos oferece. Vai muito mais do que a tranquilidade, do que o sossego, do que o repouso. Essa paz, a verdadeira paz, vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Diante disso, diante dessa paz, precisamos proteger o nosso coração e descansar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Queridos irmãos, quando Paulo vai desenvolver o produto da ação do Espírito Santo na vida do crente, ele compara isto a um fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele vai sintetizar a ação do Espírito a um fruto. Ele diz, mas o fruto. Erroneamente, muitos expositores das Escrituras Sagradas vão dizer que o Espírito produz no crente vários frutos. Mas não é a comparação que o apóstolo Paulo está propondo. Paulo propõe que o Espírito produz um único fruto. Comparando-se a uma laranja, a uma mexerica, a uma tangerina, é como se fosse um único fruto e em cada gomo desse fruto tivesse um sabor. E um dos sabores do fruto que o Espírito Santo promove e produz na vida do crente, nós temos a paz. Então, o significado de paz, na perspectiva bíblica cristã, vai além do conceito de shalom, do Antigo Testamento, e de eirene, que traduz um estado ou uma condição de ausência de dificuldades, ou da percepção objetiva de tranquilidade. Então, nós encontramos que paz é, objetivamente, enquanto promessa bíblica, paz é a ação do Espírito de Deus na vida do crente que o capacita a viver em estado de paz com Deus e com o próximo, não só desfrutando passivamente a paz, mas sendo também o promotor da paz. Porque se Cristo é descrito por Isaías como sendo o príncipe da paz, nós, servos dele, somos os seus representantes e precisamos sermos promotores da paz. Paulo, quando vai escrever os Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21, ele dirá: antes vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Em paz com Deus, hoje o servo e serva do Senhor tem condição de promover a paz do perdido, do pecador, promover a paz do pecador com Deus e promover também a paz do pecador com a sociedade que ele está inserido. Um avivamento bíblico
promovido por Cristo através da igreja, há de trazer para a sociedade onde a igreja estiver a promoção e o estabelecimento da paz, do príncipe da paz, Jesus Cristo, Senhor de nossa alma. Ponto 2, a paz na bênção sacerdotal, Gabriel Felipe. Vamos nos ater agora, Números capítulo 6, versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, nós encontraremos aqui uma bênção tríplice, que primeiro se encontra em o Senhor te abençoe e te guarde, proteção e a guarda de Deus contra os poderes malignos e contra aquilo que se opõe ao bem-estar humano. Segundo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Significa favor divino, graça, que é misericórdia, amor e poder salvífico, boa vontade de Deus. É o contrário da sua ira. Terceiro, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, cuidado e proteção amorosa de Deus. Paz, no hebraico aqui, shalom, traz a ideia de um sentimento de se sentir completo, que não precisa de mais nada para viver ou para estar em paz. Então nós temos aqui uma promessa de paz, uma promessa do nosso Senhor. E o crente fiel ao Senhor, ele experimenta uma paz que, como o Senhor Jesus disse, não é uma paz que vem do mundo, é uma paz que vem diretamente do alto. Uma paz que é o resultado do cuidado e do amor de Deus para com seu servo. Isso significa dizer que nós não passaremos por momentos difíceis ou por momentos de dificuldades? Não, mas a certeza do cuidado e da proteção do Senhor. O salmista escreve, no Salmo de número 46, ele vai falar algo interessante aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então ele está falando aqui de angústia, mas ele está falando de um refúgio que é o Senhor. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então ele vai começar a descrever um cenário, mas em tudo isso ele está se lembrando que quem é o refúgio? O Senhor. E ele vai concluir, o Senhor dos Exércitos está conosco. Verdadeiramente, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos uma promessa de paz. Gabriel Ramos. Nós vemos que a bênção sacerdotal era uma ordem do próprio Deus para com Moisés. Observe o verso de número 22 do capítulo de número 6 do livro de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes. Verso 24 ao 26 já foi lido. E observe o verso de número 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A bênção sacerdotal era uma forma do sacerdote penetrar sobre a bênção de Deus sobre o indivíduo. E na perspectiva de Números, capítulo de número 6, nos ajuda a compreender o que significa abençoar alguém. E dentre esse texto, do verso 22 ao verso de número 27, nós podemos tirar 5 expectativas dos israelitas em relação a Deus. Em primeiro lugar, o próprio Deus iria os abençoar e proteger. Segundo, agradaria deles, o Senhor agradaria deles. Terceiro, seria misericordioso e compassivo. Quarto lugar, demonstra paz com eles em sinal de sua aprovação. Em quinto lugar, lhes daria a paz. A bênção não apenas ajuda a bendizer a pessoa, mas também demonstra amor, cuidado e os encoraja. Queridos irmãos, a paz sacerdotal nada mais era do que a reprodução do desejo de Deus expresso na verbalização da boca do sacerdote ou dos sacerdotes. A bênção sacerdotal também pode ser traduzida como sendo a bênção araônica, a bênção que o sumo sacerdote e que os sacerdotes projetavam sobre os israelitas. Nesse tempo de número 6, durante o período da peregrinação. Eram muitos perigos que envolviam o povo de Deus durante os idos e anos que eles passaram no deserto. Os perigos da noite, perigos do dia, a incerteza do que ter, de onde morar, do que vestir. Apesar do cuidado de Deus para eles todos os dias,
como seres humanos, eles conviviam com essa realidade. E a bênção sacerdotal trazia-lhes a convicção do cuidado que Deus tinha sobre eles. E para encerrar o aspecto dessa bênção, que englobava todos os aspectos da vida, estava estabelecido: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós podemos compreender desse texto que a paz do povo de Deus estava na mão do seu Deus. Só Deus lhe podia dar esse sentimento e essa capacidade de desfrutar espiritualmente esse estado de coisas, essa tranquilidade de entender que Deus é Pai e que Deus cuida do seu povo. Ponto 3, a paz do Senhor, irmão Gabriel Felipe. Qual é a paz do Senhor? Ou o que é ter a paz do Senhor? E aqui nós temos 2 pontos. A paz que vem do Senhor para conosco e a paz que nós temos que ter uns com os outros. Começando com a primeira, a palavra de Deus nos diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou toda a vossa inquietação, né? Porque ele tem cuidado de vós. E ainda à luz do que está escrito em Salmos, né? A paz do Senhor é algo tão tremendo que, como eu já disse, Salmo de número 46 vai dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mas não para por aí. Salmo de número 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas não para por aí. No Salmo de número 121, o salmista vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Continuando, o Salmo de número 125, os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós vamos olhar que, mesmo nas situações de adversidade, nós encontramos o nosso Deus como refúgio. E isso é motivo para nós descansarmos, porque nós temos uma paz que não é baseada em circunstâncias, mas baseada no nosso Deus, que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o Deus que nos guarda e nos protege. Não há nada melhor do que servir a esse nosso Deus, que cuida de nós, que tem cuidado de nós e que tem promessa de paz. Temos que também ter paz um com os outros. Nada mais justo, se nós temos paz vindo de Deus, nós precisamos demonstrar isso com os nossos irmãos. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Tenha paz com seus irmãos. Mateus 5, 9, bem-aventurado quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador. Gabriel Ramos. Nós vemos em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, nos traz uma das características do nosso Senhor. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele nos oferece paz e essa paz está disponível para todos nós. Nós vemos na perspectiva da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, nós vemos que Paulo, ele traz um conselho para nós. De certo, bem verdade, que todos nós temos preocupações com o nosso lar, com o nosso trabalho, com o ambiente familiar, mas ele deixa um conselho para todos nós, e o conselho é que devemos transformar todas essas preocupações em orações. Eu te faço uma pergunta. Neste momento, você gostaria de preocupar menos? Então, ore mais. Sempre que você começar a preocupar, busque a Deus em oração, que essa preocupação se transformará em tranquilidade. Infelizmente, vemos a paz somente como ausência de conflito. Pensamos na pacificação como um papel passivo. Mas nós vemos que um pacificador efetivo procura ativamente a paz, construindo boas relações interpessoais, sabendo que a paz é subproduto do compromisso. O pacificador antecipa e vê e lida com os problemas antes deles acontecerem. É preciso
no ambiente pessoal e interpessoal, é preciso refrear a língua para não entrar em conflitos. O pastor Elinaldo Renovato nos traz este conceito entre pais com os nossos irmãos. Precisamos refrear a língua para evitar contendas e conflitos e principalmente a mentira. Além de ter paz com Deus, é preciso ter paz com os nossos irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. O pentecostalismo clássico brasileiro, inaugurado pela amada Assembleia de Deus no Brasil, trouxe como uma marca indelével da sua cultura a saudação. Sempre que nós assembleanos topamos uns com os outros, introduzimos qualquer conversa com a seguinte saudação: a paz do Senhor. Todas as vezes que assumimos a tribuna, seja para uma saudação, seja para a resolução de qualquer conveniência, nós introduzimos a nossa fala sempre com a expressão a paz do Senhor. Os nossos irmãos cariocas, né, vão dizer a paz quando a gente se encontra com eles, eles vão... Eu até adotei isso no WhatsApp, quando eu mando o cumprimento, eu falo a paz e coloco lá o X, né? Por quê? A paz do Senhor é um atributo de Deus, mas é um atributo, meus amados irmãos professores, que ele transfere aos seus filhos. Então nós podemos desejar e ministrar sobre quem nos ouve, quem conosco convive, a experiência de viver a paz do Senhor. É o que Jesus deixa em João capítulo 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. O Senhor nos deu a paz. E não nos deu como uma propriedade exclusiva. Nos deu para que nós venhamos ser embaixadores do seu reino e distribuidores de sua paz. Quando escreve a igreja que está em Filipos, no capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo sintetiza o que é esse estado espiritual. Não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, sejam cheios da paz, e que a paz de Deus possa encontrar em nós um canal para alcançar aqueles que estão atribulados, necessitados da paz que excede todo entendimento. Ponto de número 2, meus amados irmãos. A paz ilusória do mundo. Uma paz enganosa, irmão Gabriel. Felipe. Porque a paz do mundo é enganosa. Para isso, voltaremos a quando o ser humano tinha uma paz completa. Eu não sei se você tem em suas mãos, de alguma forma, o livro de apoio, escrito também pelo comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Ele começa a descrever, e é algo que eu achei muito interessante, quero citar para você, ele começa a conjecturar a vida do homem no Éden. O cenário noturno era tranquilizador. A brisa suave soprava no arvoredo, levando ao casal os odores perfumados das plantas silvestres. Ele começa a descrever, conjecturando um cenário de paz que o homem experimentava no Éden. Ele vai chegar à conclusão que no Éden o homem tinha o conhecimento profundo de Deus, a comunhão direta com o Criador. Isso daqui não tem preço. Desfrutava as bênçãos da presença de Deus no jardim, a paz, a segurança e a alegria de relacionar-se com o Criador sem intermediários. Possuía conhecimento e bem-estar físicos inigualáveis, sem doenças, distúrbios emocionais ou físicos, não conheciam medo, tinham conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa, conheciam a realidade social, conheciam o trabalho de modo útil e satisfatório. Então nós encontramos um cenário no Éden o seguinte, um cenário de paz. Uma paz que vinha da comunhão direta com o Criador e com as bênçãos de sua criação. Mas como nós já falamos até em outras aulas, tudo isso é mudado por causa da queda. O homem peca, o pecado entra no mundo e muda essa realidade. Se o pecado que tira a paz do ser humano, o mundo tenta oferecer uma paz através do pecado.
Isso não faz sentido, é uma contraposição, isso não pode ser assim. Como o pecado tira a paz do homem, e através do pecado o homem terá de volta a sua paz. Por isso que a paz do mundo é enganosa. Ela te vende algo que ela não pode dar. O mundo não pode te dar paz, porque o mundo, no pecado, tem ausência de paz. O único que pode dar uma paz que não é passageira, uma paz eterna e uma paz verdadeira é um só: Jesus Cristo, o nosso Salvador. João Gabriel Ramos, querido. Nós vemos que o resultado final da obra do Espírito Santo em nossa vida é a profunda e a duradoura paz. Nós vemos que o mundo oferece uma falsa, uma enganosa paz. E nós vemos que muitos indivíduos procuram a paz nos vícios, nas drogas, nas substâncias ilegais e as substâncias legalizadas, nos jogos, no álcool, na prostituição, e aí vai mais além diversos pecados que o mundo oferece para essas pessoas que se deleitam pensando que estão vivendo a paz. Mas nós, como os cristãos, nós vivemos uma paz verdadeira, e essa paz está em Cristo Jesus. Diferente da paz mundana, normalmente definida como a ausência de conflitos, a paz de Cristo é uma certeza que o próprio Deus está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias. Tendo essa paz em nosso coração, não precisamos temer o presente ou futuro. A paz de Deus, diferente da paz que o mundo oferece, se move em nossos corações e bloqueia essas influências hostis. Essa paz não é uma falsa paz e ela nos oferece conforto em lugar de conflitos. Observe o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo nos diz que nos oferece essa paz. Basta nós aceitá-las. Amados, no editorial do dia 8 de outubro de 2023, o UOL traz a seguinte manchete: além de Israel e Ucrânia, o mundo tem ao menos 10 guerras sangrentas em curso. E ele vai destacar aqui guerra na Ucrânia, guerra na Etiópia, guerra no Iêmen, guerra no Mianmar, guerra na Síria, guerra no Sudão do Sul, guerra militantes islâmicos na África, guerra no Afeganistão, guerra no Nagorno. É guerra para todo lado. Então o mundo ele não consegue desfrutar uma paz verdadeira, porque o conceito mundano ou secular de paz está atrelado a um estado de coisas, onde se percebe a ausência de conflitos. Como o mundo está sempre em guerra, então não há que se falar em uma verdadeira paz no mundo. Os especialistas em segurança pública vão dizer, inclusive, que não existe segurança pública. O que existe, o que o Estado entrega aos seus cidadãos é uma sensação de segurança. Ou seja, o que o mundo apresenta como proposta é uma sensação de paz, não uma paz verdadeira. O salmista, no Salmo de número 119, versículo 165, vai dizer: os que amam a tua lei desfrutam a paz. O exercício e o gozar dessa paz está no relacionamento íntimo e pessoal com Cristo que nos salvou. Enquanto a paz do mundo é um projeto político e utópico, e por que não dizer inalcançável, nós vamos ver que a paz, como promessa e como proposta do Evangelho de Cristo, é algo experimentável, algo vivido por aqueles que vivem o santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 2. A paz das obras da carne, irmão Gabriel Felipe. Para este tópico, gostaria de trazer o que a Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois,
havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui o comentarista vai nos dizer entre aspas, paz das obras da carne. E Tiago vai nos dizer aqui sobre a tentação algo interessante. Porque nós não somos tentados naquilo que somos indiferentes. Claro que não. A gente é tentado naquilo que, teoricamente, nos atrai, né? Cada um, quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, pensamento concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? Paz? Não, gera morte. Então, nós vemos que a única coisa que as obras da carne trazem é morte. E eu te garanto que a morte que essas obras trazem não é uma morte passageira, que você morre aqui e acabou, não. É uma morte eterna, com a ausência de Deus, logo, ausência de paz. Então, o pecado, em hipótese alguma, traz paz. Jesus é o contrário disso, porque ele vai nos dizer em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas para que eu vim? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a nossa resposta para a tentação e para o pecado que tenta nos rodear e nos fazer pecar, a resposta é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós não precisamos nos satisfazer nas obras da carne. Nós já discutimos aqui em outras aulas a questão da regeneração. Nós nascemos de novo, agora vivemos uma vida em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais dessas coisas para sermos felizes. Na verdade, elas nunca trouxeram e nunca trarão felicidades a ninguém. Somente Jesus Cristo. Só nele temos paz. Gabriel Ramos. Infelizmente, muitos confundem prazer e os deleites dessa vida com a paz. E todos nós temos desejos pecaminosos e não podemos ignorá-los. Observe, Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um a outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E a partir do verso 19 ao verso 21, vai destacar as obras da carne. E nós vemos que esses desejos incluem pecados evidentes e pecados que são menos visíveis, que são menos óbvios. E por isso que nós não podemos ignorar esses desejos pecaminosos, que muitas das vezes tenta nos controlar. Por isso que é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Portanto, que no verso 16 vai nos dizer: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O fato das pessoas cometerem pecados prova que sem Cristo nós temos uma natureza má, uma natureza pecaminosa. Somente unidos a uma perfeita vida em Cristo poderemos nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. Amados, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, nós temos a descrição das obras nefastas da carne. São elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Não é preciso ser um exegeta, um teólogo para se concluir que dessas coisas não virá a paz. Muito pelo contrário. O ser humano encontra-se, quando pratica tais situações de maneira reincidente, contundente e diariamente, escravo desses pecados. Isaías capítulo 51, versículo 2, a palavra nos dirá: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a prática das obras da carne, elas não produz no indivíduo o sentimento e nem o exercício do estado de paz. Muito pelo contrário.
até porque o indivíduo torna-se inimigo de Deus. Em segundo lugar, ele torna-se escravo dos seus deleites. Quando o Senhor estabelece, através das Escrituras Sagradas, um código de conduta ao nosso favor, e eu digo ao nosso favor, por quê? Não é por vaidade divina, porque o nosso Deus é santo e não é vaidoso. É porque o pecado nos faz mal. E o exercício das obras da carne deforma a criação de Deus, que o fez para ser originalmente a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, a paz verdadeira e o desfrute das suas consequências só podem ser experimentados numa vida de comunhão e de relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Ponto 3. Uma falsa paz, irmão Gabriel Felipe. Uma falsa paz. Se nós formos olhar o mundo atual, nós perceberemos que tudo se encaminha para o cumprimento da palavra do Senhor. Se nós olharmos o cenário atual da geopolítica, das relações entre os estados, nós veremos que existe atualmente um grande clima de tensão de ambos os lados e de muitas partes, melhor dizendo. Como o evangelista Jadson já disse, nós temos aqui um cenário de muitas guerras acontecendo e uma perspectiva de mais guerras acontecerem. Só que um dia isso teoricamente, se resolverá trazendo uma falsa paz. E aí, o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 24, 37 a 39, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Viviam a vida normalmente, achavam que estava tudo em paz, o dilúvio não viria, mas um dia o dilúvio veio. Nós encontramos também Mateus 25, 5 e 6, tardando o esposo, tosquenejaram todas, cochilaram, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não confiamos ou nós não acreditamos nessa paz que será estabelecida meramente por autoridades políticas, que resolverá os problemas do mundo e tudo seguirá em paz. Nós sabemos que alguém fará isso, teoricamente, trará uma falsa paz, o anticristo. Nós sabemos que nós temos uma esperança. O Senhor Jesus voltará para nos buscar. Então nós não ficamos tosquenejando ou nós não podemos adormecer. Pelo contrário, nós precisamos ficar alertas. O mundo vai de mal a pior. Uma falsa paz pode até se levantar, mas nós nunca trocaremos no nosso coração quem traz a verdadeira paz, somente Jesus Cristo. Vamos, Gabriel Ramos. Nós vemos que em um dos ensinamentos do apóstolo Paulo para os irmãos tessalonicenses, ele vai dizer a respeito do dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é um tempo futuro, quando Deus intervirá direta e dramaticamente nos assuntos mundiais. E o dia do Senhor incluirá tanto castigo como a bênção. Castigo para o mundo que vive em pecado e bênção para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós vemos que após o arrebatamento da igreja, nós como pré-tribulacionistas acreditamos assim, que os que ficarem na terra passarão pelo período de 7 anos. Esses 7 anos são divididos em 2 partes, 3 anos e meio de uma falsa paz, uma paz superficial, frágil e apenas aparente, e 3 anos e meio de grande tribulação. Enquanto o mundo estará vivendo a tribulação, nós estaremos vivenciando a verdadeira paz que Cristo nos ofereceu. Estaremos com Cristo na vida eterna, vivendo e regozijando ao lado de Cristo Jesus. Só em Cristo, somente nele, desfrutaremos de uma paz verdadeira e
duradoura, não essa falsa paz, essa enganosa paz que o mundo oferece. Queridos, no campo das revelações proféticas e escatológicas, trazemos a cena Apocalipse, capítulo número 6, versículo 1 e 2, quando João, exilado na ilha de Patmos por conta da pregação do evangelho, tem a visão, a revelação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro, ou cavalo, que ele vê, é um cavaleiro montado sobre um cavalo branco, que apresenta a proposta de paz do anticristo. O anticristo se apresentará após o arrebatamento da igreja, porque nós, como pentecostais clássicos, somos pré-tribulacionistas, portanto, acreditamos que ao soar a última trombeta, quando a igreja for arrebatada e retirada da terra, o anticristo se apresentará, figurativamente falando, sobre um cavalo branco a toda a comunidade internacional, resolvendo de maneira aparente, maquiando todos os conflitos de guerra internacionais, resolvendo todos os conflitos religiosos e étnicos que tanto preocupam a Organização das Nações Unidas. O profeta Daniel, prevendo o mesmo aspecto, no capítulo de número 9, versículo 27, ele diz: ele, o anticristo, fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então o anticristo virá com uma promessa de paz para solucionar todos os conflitos religiosos, políticos e bélicos estabelecidos àquele tempo. Mas o apóstolo Paulo traz um diagnóstico que exatamente nesse tempo, quando eles sentirem essa sensação de falsa paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Mas nós glorificamos ao Senhor que antes de todos esses eventos se estabelecerem nessa terra, o príncipe da paz voltará ao soar a última trombeta e levará consigo a sua igreja, que viverá com ele de eternidade a eternidade no seu reino de paz. Ponto de número 3. A paz que Jesus prometeu, o príncipe da paz, irmão Gabriel Fribe. Nosso Senhor Jesus é o príncipe da paz. Nós conhecemos, maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma mulher samaritana, em João capítulo 4, teve um encontro com o príncipe da paz. Ela vai até o poço para tirar água, horário do meio-dia, provavelmente porque ela não queria ter contato com as demais pessoas que iam antes. Ela queria ir num horário isolado, porque provavelmente ela não tinha uma boa imagem, talvez estava frustrada, abatida e cansada da vida que até então ela vivia. Só que o Senhor Jesus passa em Samaria para ter um encontro com aquela mulher. Ele começa um diálogo, sabendo das necessidades que ela tinha. E Jesus vai começar a apresentar para aquela mulher que ele é o príncipe da paz. Se tu conheceras, versículo 10, o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 13, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. O Senhor vai começar a abordar aquela mulher, falar de alguns problemas pessoais, inclusive que ela tinha. A questão de, o Senhor vai dizer, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor sabia dos problemas que aquela mulher tinha. E o Senhor Jesus vai apresentar a solução para ela. E a solução era Ele mesmo. Tanto que após esse encontro com o príncipe da paz, aquela mulher é renovada de uma tal forma que ela deixa seu canto, ela deixa para trás e vai à cidade anunciar o Senhor Jesus. Tanto que depois o povo daquela cidade vai falar, nós viemos ouvir Ele porque o Senhor falou. Porque você, a mulher, né, falou. Mas agora nós cremos porque nós temos ouvido, porque nós temos o visto. Aquela mulher tem um encontro com o príncipe da paz. E a partir daquele momento, ela seria mudada. Se você se encontra aflito, abatido, talvez se encontra como essa mulher, sem esperança, sem perspectiva. Tem uma solução para você, o príncipe da paz, Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão Gabriel Ramos. Nós vemos que o profeta Isaías, 750 anos aproximadamente antes de Cristo, ele vai profetizar a respeito do
Messias. E no capítulo de número 9, versículos 6 e 7, ele vai listar diversas características do Messias. E uma das principais características é ser o príncipe da paz. Nós vemos que essa paz foi prometida para todos que aceitarem. Nós vemos que em tempos de grandes trevas, Deus prometeu enviar uma luz que brilharia sobre todos os que estivessem sob o domínio da morte. No santo ministério de Jesus, nós vemos Jesus Cristo trazendo a paz para diversas pessoas que viviam à mercê da sociedade. Nós vemos em Lucas capítulo de número 8, nós vemos a partir do verso de número 26, a história de um endemoniado gadareno. Nós vemos que aquele homem vivia longe da sociedade, verso 27, e estando ali um homem, desde muito tempo que estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. A partir do encontro que ele teve com Cristo Jesus, o príncipe da paz, ele foi liberto daquelas legiões demoníacas. Portanto, que no verso de número 38, ele vai rogar para seguir a Jesus. Portanto, aquele que tem um encontro genuíno com Cristo, a sua vida ela é mudada. Além de ser o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, ele é o nosso príncipe da paz. E essa paz deve nos acompanhar. Foi um conselho do próprio Jesus aos seus discípulos. Você encontra isso em Mateus capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13. Deixe que essa paz e deixe que o príncipe da paz te acompanhe por onde você for. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam perplexos e atemorizados com todos os eventos que acabaram de presenciar e acontecer. A cena dantesca da violência esdrúxula do Calvário imprimiu na alma, na mente e nos sentimentos dos discípulos um temor insuperável, ao ponto deles se trancarem, esconderem-se, fugindo da ameaça exposta, visto a morte terrível que Jesus enfrentou. O medo era tão grande, irmão Gabriel Ramos, irmão Gabriel Felipe, que eles esqueceram até mesmo da promessa da ressurreição. E exatamente no confronto de tudo isso que eles estavam vivendo, com todas as portas trancadas, Cristo, com o seu corpo glorificado, entra no recinto, sem abrir portas, atravessando paredes, e antes de dizer qualquer coisa para eles, Cristo então traz-lhes uma saudação de paz, tranquilizando os corações dos discípulos que estavam perdidos e completamente aterrorizados. O Senhor estabelece a paz para eles, porque Ele é o príncipe da paz. Se Ele é príncipe, porque de certo Ele tem um reino. E Ele pode dizer que o seu reino não é comida nem bebida, mas amor e paz, segurança no seu espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma promessa redentora, irmão Gabriel Felipe. Nesse trimestre, nós tivemos a oportunidade de abordar bastante o tema da salvação e da obra redentora de Cristo Jesus. Se você, por algum motivo, não viu, sei que já passou a lição, mas assista porque certamente será edificante. Lição de número 5, que nós gravamos, a promessa da salvação. E nós abordamos o que Jesus Cristo fez na cruz. Se em alguns tópicos anteriores eu disse que a paz foi perdida no Éden por causa do pecado, Jesus Cristo, como a promessa de Deus, nasceu da semente da mulher e na cruz do Calvário nos reconciliou. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele é o príncipe da paz. Ele nos comprou de volta para Deus, nos reconciliou novamente com Deus e é nele que nós temos paz, enquanto vivemos nessa vida, mas principalmente a vida eterna, que em breve nós desfrutaremos. Gabriel Ramos. Na perspectiva de Gênesis, capítulo de número 3, nós vemos que o diabo iludiu o primeiro casal. Mas no mesmo capítulo nós vemos o plano, nós vemos o projeto do próprio Deus para redimir a humanidade por meio da semente da mulher. E essa promessa de redenção, ela se cumpre em Cristo. É somente em Cristo que nós temos o direito de salvação e a verdadeira paz. Observe Romanos capítulo de número 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Após nós reconhecermos Jesus como o nosso Salvador, nós temos paz com Deus, que é diferente dos sentimentos pacíficos, como a calma e a tranquilidade. Ter paz com Deus significa ser reconciliado com o Pai. Com isso, não existe mais uma barreira, não existe mais hostilidade entre o homem e entre Deus. Queridos irmãos, dos vários aspectos apresentados pelo comentarista nesse tópico, eu gostaria de destacar que a promessa de paz, inclusa no plano da redenção, que está na salvação a nós ofertada por graça, por meio da fé, através do sacrifício de Cristo, derrubou todas as barreiras. Eu sei que nós estamos aqui num programa em que a nossa proposta ela tem uma pegada e uma oferta denominacional. De fato, nós somos assembleanos, as nossas publicações são oriundas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, mas nós não temos o sentimento sectário de acreditar que a salvação está numa instituição humana. A salvação não está na Assembleia de Deus, a salvação está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós não temos aqui um sentimento faccioso de não considerarmos com elevada honra os nossos irmãos de outras matrizes ou matizes intelectuais teológicas. Nós consideramos como irmãos aqueles tradicionais, os reformados. Nós consideramos, porque nós compreendemos que a comunidade dos salvos precisa ser marcada indelevelmente pela característica da paz. Então nós repelimos e rejeitamos todo conflito que nos separa. Deus não nos chamou para sermos construtores de muros. Deus nos chamou para sermos construtores de pontes. E nós não precisamos ficar degladiando por cargos, por funções, discutindo qual é a melhor igreja, qual é a denominação que está mais certa, porque nós compreendemos, irmão Gabriel Felipe e irmão Gabriel Ramos, que ao soar a trombeta, todas essas conveniências serão dissolvidas. E todos nós seremos agregados a um único rebanho, o rebanho de Cristo, o príncipe da paz. E eu vos trago aqui Gálatas capítulo 3, versículo 28. Porque nele não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Eu quero traduzir para os nossos dias. Porque nele não há assembleano nem batista, não há metodista nem presbiteriano, não há reformado nem arminiano. Todos são um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero pedir ao nosso irmão Gabriel Felipe para deixar as considerações a respeito do tópico 3 e também já dizer as suas palavras de conclusão, meu querido. Uma promessa que excede todo entendimento. Uma promessa que excede todo entendimento. Nós, apesar de aflições, situações difíceis passadas e que passamos neste mundo, nós temos conosco o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Ele vai dizer, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor também nos fez uma promessa em Mateus capítulo 28, versículo 20, estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa só. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça, como o presbítero Gabriel já bem disse. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nele nós temos paz. E eu queria fazer algo diferente aqui, queria deixar para sua meditação um hino da harpa cristã 246, e a letra vai dizer: tem descanso encontrado em Jesus Cristo? É uma pergunta. Permaneces pela graça que Ele deu? Tens tu paz com teu Salvador bendito? Plenitude do Espírito de Deus? Tem descanso encontrado em Jesus Cristo? Permaneces pela graça que Ele deu? Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Temos paz em Deus? Ele é a nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Irmão Gabriel Ramos. Jesus, ele nos orienta a ter paz, a ter bom ânimo, porque no mundo nós teremos aflições. E é somente em Cristo que conseguiremos a tranquilidade, a calmaria em meio à tempestade. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, mas entoavam louvores ao Senhor. Pedro estava preso, uma pena de morte o aguardava, mas ele dormia um sono tranquilo e calmo. Somente em Cristo que temos a verdadeira paz. E é somente quem está em Cristo que pode experimentar a tranquilidade em meio à tempestade. A paz não é algo passageiro, mas é um estado permanente, independente das circunstâncias. Que a paz de Cristo esteja em seu coração. Em nome de Jesus. Eu deixo aos irmãos o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Porque quem está em Cristo construiu a casa sobre a rocha e tem paz. E sobre ele caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha que é Cristo, o príncipe da paz. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Compartilhe essa aula com seus amigos, no grupo da sua família, e que a paz, que excede todo o entendimento, possa invadir a sua casa e preencher todo o vazio da sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.